Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado por sua presença aqui e eu te convido a abrir a Bíblia no Salmo 23. Hoje vamos falar sobre o versículo 5, Salmo 23, versículo 5. Quem está no chat, coloca a referência por gentileza. Engraçado que o Salmo 23, ele seria, na minha cabeça, o devocional só da segunda-feira. E nós estamos aqui a semana inteira mergulhando e meditando em trechos desse salmo tão precioso, a porção mais conhecida de toda a Bíblia no mundo. E você vê, como Deus prepara algo, a gente prepara uma coisa, Deus prepara outra, e sempre o plano de Deus é melhor do que o nosso. Glória a Deus por isso. Salmo 23, versículo 5, te convido, já deixa o seu like no vídeo, é muito importante o seu like, faz muita diferença, é uma métrica importante aqui para o canal, principalmente porque o like sinaliza para o YouTube que esse vídeo é relevante, então o YouTube recomenda para outras pessoas. Se inscreva no canal também para ficar por dentro de tudo que nós temos transmitido aqui todos os dias. E se você tem problema com constância, Thiago, eu tenho um desafio, não consigo ser constante. Ativa o sininho vai te ajudar nisso. Quando você clica no sininho que está ao lado do botão inscreva-se, o YouTube informa para você sempre que os nossos devocionais forem começar. Então, dessa forma, você não perde nada do que temos colocado aqui. E, gente, para quem está chegando agora, todos os devocionais ficam salvos aqui no canal. Então, se você quer revisitar algum devocional em específico ou conhecer aqueles que você não chegou a ver ao vivo, estão todos aqui salvos no canal. Quase todos os vídeos do canal são devocionais, mas se você preferir, tem uma playlist com o nome Devocionais 2023, tá bom? Que seja uma bênção para a sua vida. Salmo 23, versículo 5, olha o que está escrito. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vou repetir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Interessante que nós falamos aqui dias atrás sobre como este salmo é uma figura entre o pastor, o cuidado do pastor para com a ovelha, animal, e a comparação do cuidado de Deus para conosco. E nos 4 primeiros versículos, nós temos aplicações que se encaixam principalmente na figura do animal ovelha, e fazemos a transição para aplicar para as nossas vidas. Mas o versículo 5 tem um trecho que, particularmente, eu não vejo como aplicar a um animal. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não faz sentido falar isso para uma ovelha. Então é algo que já está transicionado para uma figura de linguagem humana, de fato. E por que Davi escreve isso aqui? Vem comigo. Teve um tempo da vida de Davi em que ele precisou fugir do rei Saul. O rei Saul nutriu uma inveja tão profunda que evoluiu para ódio. Toda inveja, quando ela não é tratada, ela evolui para o ódio. Uma inveja tão profunda do rei Davi que ele passou a perseguir e a querer matar o rei Davi. E nesse tempo, Davi ficou foragido nas montanhas, nas cavernas de Israel, e um tempo até fora do território de Israel. Interessante isso, né? E o que Davi viveu é algo muito comum que um forasteiro vive, ou que um grupo um exército, um grupo de soldados, de pessoas específicas vive quando está fugindo de alguém, quando está em combate numa região desértica. Lembre que Israel é uma região profundamente desértica. A grande parte do território de Israel é desértico. Então há escassez de alimentos e água nesse momento aqui. E isso traz, obviamente, se você é um soldado, está lutando e falta comida e água, o que é que vai acontecer? Primeiro, você vai ficando fraco, perdendo as forças, até que, se a coisa não mudar, se o quadro não mudar, você vai morrer, né? Tem algumas derrotas militares famosas por isso, inclusive. O imperador Napoleão, o grande imperador francês, ele teve uma derrota notabilíssima no território da Rússia. Justamente por isso ele invade com um grande exército lá na Rússia, achando que ia invadir, ia combater, ia destruir tudo. E o que é que a Rússia fez? Ela foi recuando, né? Ela chamou seus habitantes para deixarem aquela região desértica, queimou todas as casas e todas as plantações. O que é que aconteceu? O exército de Napoleão ficou caminhando no deserto, no frio da Rússia, sem nenhum tipo de alimento. É claro que com isso
muitos dos seus soldados, dos animais que faziam parte daquele exército, vieram a morrer. Essa foi uma derrota notabilíssima, talvez a principal derrota da história do imperador Napoleão Bonaparte, a mais conhecida delas. O exército alemão de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial teve também uma perda notável debaixo do mesmo contexto. Mesmo que eu expliquei aqui de Napoleão, aconteceu com Adolf Hitler. Tentou invadir a Rússia recuou com seus habitantes, queimou as casas, queimou as plantações, e ali diante do inverno russo, sem alimentos, o suprimento começou a acabar, começou a terminar, por assim dizer, e aí Adolf Hitler e seu exército teve uma grande baixa durante a Segunda Guerra Mundial. Então Davi, ele viveu esse quadro na prática, porque fugindo de Saul e do seu exército, ele passava vários dias sem comer e até sem beber água. Existe uma passagem da Bíblia em que Davi chega a comer pães que eram reservados exclusivamente aos sacerdotes que serviam na casa do Senhor. Quer dizer, uma pessoa comum não poderia comer esses pães. E essa história guarda algumas lições espirituais que eu vou deixar para um outro momento. Mas essa passagem ela é curiosa por isso, porque ele chega a, entre aspas, romper uma regra religiosa da época, porque ele estava para morrer. Estou passando fome, se eu não comer esse pão aqui eu vou morrer. Então, note que Davi vivia isso. Então, quando ele escreve, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, isso denota um anfitrião que recebe um exército, recebe uma pessoa que está foragida e pega essa pessoa e reabastece ela com alimento e água. E isso faz com que a pessoa renove as suas forças. Em todo o Oriente, gente, naquela época, não apenas a região de Israel, mas em todo o Oriente, ali a região que hoje são dos povos árabes também, já era desde a época de Abraão, bem antes de Davi, já era muito comum que os poços cavados eles fossem demarcações territoriais, porque eles eram postos de parada e de encontro de muitas pessoas, muitos mercadores, muitos exércitos. Afinal de contas, um poço dava acesso àquelas pessoas à água, então as pessoas conseguiam beber água, dar água aos seus animais, reabastecer o seu exército, recobrar as forças, e essa era uma figura muito comum, isso era uma benção para alguém que estava em batalha, estava estrategicamente fugindo de um inimigo. O que é que isso nos ministra aqui? O fato de que, diante das guerras que nós travamos, Deus é o anfitrião que renova as nossas forças. E da mesma forma que um anfitrião, ele renova as nossas forças, nos dando alimento e água, Deus renova as nossas forças através da sua palavra. Eu não sei você, mas todo final de devocional ou todo final de momento onde eu estou meditando nas Escrituras, ao meditar nas Escrituras eu saio dali com meu coração renovado, com minhas forças restabelecidas. É claro que não é todo dia o que eu vou citar agora, não é todo dia acontece, mas em alguns momentos especiais, em alguns cultos específicos, em algumas ocasiões, eu sinto um renovo até físico da presença de Deus por conta da palavra que eu ouvi. Sabia que as boas notícias, elas têm esse poder sobre nós? Quem estuda psicologia sabe disso. Uma boa notícia pode trazer um ânimo, um renovo de forças emocionais e até físicas sobre alguém. O evangelho é a boa notícia. A própria palavra evangelho significa isso, as boas novas, a boa notícia de um Deus que entregou o seu filho para morrer por nós. Então, se até uma boa notícia tem poder de renovar as nossas forças, quanto mais quando mergulhamos diariamente na palavra de Deus. Então Deus, ele renova as nossas forças através da sua palavra. Por isso que é tão importante ler da Bíblia. Quando você lê com os seus olhos, quando você declara com sua voz, é como se o teu espírito estivesse comendo um alimento espiritual e nutrindo a sua alma e o seu espírito com um alimento profundamente nutritivo. Então, quando Davi fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, gente, note que isso aqui não é que Deus está preparando ali uma bandeja com alimento com a plateia de inimigos, não é isso. A ideia não é a plateia de inimigos. O na presença dos inimigos significa cercado por inimigos, sendo perseguidos. Olha, eu estou num contexto que eu estou sendo perseguido. E é claro que tem pessoas
que assim, eu não posso negar isso, né? Eu não posso aqui dizer que isso não existe. Tem pessoas que têm inimigos pessoais. Você conhece alguém que, de modo disfarçado ou até declarado, é o seu inimigo, é sua inimiga, quer seu mal, faz coisas literalmente, propositalmente para te prejudicar. Eu não nego que exista isso. Mas eu não quero enfatizar, não quero trazer isso para o seu coração, sabe? Porque nem sempre isso faz bem. Eu quero te trazer a atenção para inimigos que estão dentro de você, porque esses são aqueles que de fato podem te destruir. Às vezes a nossa mente acha que os perigos externos são aqueles que colocam em risco a nossa vida, mas aqueles que de fato nos geram perigo são os inimigos que estão dentro de nós. Guarde isso no seu coração. E diante desses inimigos que às vezes vêm em forma de pensamento, às vezes vêm em forma de ideias, Deus, através da sua palavra, te fortalece para que você consiga lutar contra eles. Uma outra coisa muito interessante aqui é que Davi usa a expressão unges a minha cabeça com óleo. Essa expressão é muito rica, tem muitos significados, inclusive uma aplicação para o animal ovelha. Eu vou te explicar isso aqui. Às vezes o pastor ungia a cabeça da ovelha com óleo, que servia para duas coisas. Por vezes, uma ovelha podia enganchar a sua cabeça entre as pedras ou entre alguns galhos. Então, o óleo ajudava a ovelha a tirar a cabeça dali, a escorregar a cabeça com mais facilidade. Uma outra aplicação é que havia um tipo de mosca, de mosquito, que por vezes colocava ovos na cabeça da ovelha e aqueles ovos geravam ali lavas que iam penetrando na pele da ovelha e causando profunda dor e agonia a esses animais. Ovelhas que chegam inclusive a ficar batendo cabeça, tamanha dor que ela sente com aqueles fungos, aquelas lavas que se instalam ali por conta dessa mosca, desse mosquito. Então, para proteger as ovelhas, o pastor colocava um determinado tipo de óleo, determinado tipo de unguento que afastava essas moscas da cabeça da ovelha. Olha que interessante que Deus ministrou no meu coração sobre isso. Eu quero compartilhar com você. Quantas vezes sobre a nossa mente rondam pensamentos e emoções profundamente nocivas? Hoje nós vivemos num tempo onde as batalhas emocionais alcançaram seu ápice na vida humana. Não tem nenhum tempo registrado na história que haja tamanhos desafios emocionais e mentais quanto o tempo que nós estamos enfrentando. E com essa palavra que eu vou te dar, eu não quero dizer que você está isento disso. Você, sendo um cristão, acreditando em Deus, lendo a palavra de Deus, ainda assim é possível que você passe por transtorno de ansiedade. É possível que você lide com um quadro depressivo ou com algumas outras questões emocionais. Não estou dizendo que você está isento, não quero te vender essa mentira. Mas eu quero te dizer com muita convicção que Deus tem o óleo que pode te curar. Deus pode te ajudar a passar por isso, Deus pode te ajudar a superar isso. Então essa figura do pastor que coloca um óleo sobre a cabeça da ovelha, afastando da cabeça da ovelha essas moscas que criavam lavas, é o mesmo Deus que, através da sua palavra, protege a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, as suas emoções de coisas que são perigosas e nocivas para a sua vida. Se você está enfrentando esse quadro depressivo, de ansiedade ou alguma questão parecida, é claro, eu te recomendo, procure um profissional de saúde, isso vai fazer muito bem para você. Ele vai ser instrumento de Deus na sua vida. Mas eu quero também declarar com muita fé que Deus, através da sua palavra, pode te trazer um sustento que te ajuda a lidar com essa realidade e a superar essa realidade. Amém? Eu quero terminar aqui com uma outra aplicação dessa expressão unges a minha cabeça com óleo. Esse mesmo forasteiro que recebe uma mesa preparada pelo anfitrião, ele também é ungido pelo anfitrião com óleo que tem uma função de asseamento, de sanitário, uma função sanitária mesmo, né? Uma função até de limpeza com o próprio forasteiro. Hoje, se eu encontrar um mendigo e quiser ajudá-lo, trazê-lo, né? As pessoas trazê-lo, né? Estou perdido aqui no tempo verbal. E trazê-lo para minha casa, o que eu vou fazer para limpar o mendigo? Fala, olha, pode usar meu banheiro, tome um banho. Naquele tempo, gente, água era algo muito mais escasso do que nós temos hoje no século XXI no Ocidente. Então, muitas vezes, a pessoa não tinha água nem para beber, que dirá para tomar banho.
de modo que muitas vezes a limpeza do corpo era realizada com óleos perfumados, que ajudavam a pessoa a se livrar do mau cheiro. Então essa expressão, unges a minha cabeça com óleo, olha isso aqui, é muito forte isso aqui, muito forte. Unges a minha cabeça com óleo, diz respeito a um anfitrião que não apenas supre as nossas necessidades com pão e água, mas que também nos limpa, nos purifica. Agora, pega isso aqui. Muitas pessoas querem a força de Deus, mas não querem a limpeza que Deus quer fazer na vida dele. Muitas pessoas querem a força de Deus. Thiago, me dá uma palavra, eu quero ficar forte, quero ficar corajoso, mas não querem a limpeza que Deus quer fazer nas suas vidas. E, gente, Deus não quer apenas nos dar força para encarar os desafios da vida. Deus também tem um código, um padrão ético, um padrão moral que gera limpeza nas nossas vidas. E muitas vezes essa limpeza é desprezada. Mas note que o salmista, ele coloca a limpeza no mesmo grau de importância da comida. Preparas uma mesa, comida e bebida, estava fraco, fiquei forte, vou poder lutar, vou poder vencer os meus inimigos, mas unges a minha cabeça com óleo, ou seja, há um processo de purificação, de limpeza, de pureza, que Deus também nos convida a encarar. Abra o seu coração para isso, porque isso vai fazer você transcender para outro nível. Muitas vezes, eu não quero resumir a isso. Muitas vezes eu não quero resumir isso, mas muitas vezes a diferença entre alguém que é maduro espiritualmente e uma pessoa que é imatura espiritualmente tem a ver exatamente com isso aqui. Alguém que não apenas quer a força de Deus, mas que encara o processo de limpeza que Deus começa a fazer em nosso interior. Isso vai te levando para um campo de maturidade espiritual. E quero encerrar aqui, não sei quem está ouvindo, mas o gato está miando aqui embaixo, rapaz. Eu estou procurando, não estou achando aqui, mas está perto aqui. Mas eu quero encerrar aqui o nosso devocional de hoje com a expressão, o meu cálice transborda. Essa expressão diz respeito a cálice, é um copo, gente, uma porção de bebida. E quando ele fala de um cálice que transborda, diz respeito a um anfitrião, a um Deus que nos dá mais do que o que nós precisamos. Olha que coisa linda. Deus enche o nosso cálice e nos dá mais do que o que nós precisamos. Quantos de nós vamos até Deus para resolver um problema específico? Fala assim, Thiago, eu estou com um problema específico, o problema é esse. Mas Deus não quer apenas resolver o seu problema pontual. Deus vai te dar mais do que o que você precisa. Quando Davi fala, o meu cálice transborda, sinaliza exatamente isso. Às vezes nós temos as nossas necessidades urgentes. Deus, eu preciso de um dinheiro para pagar tal conta. Eu preciso de uma solução para resolver tal problema. Eu preciso de uma ferramenta para lidar com tal pessoa, um relacionamento específico. Mas Deus, Ele nos dá muito mais do que nós possamos pedir ou pensar. E eu quero declarar isso sobre sua vida hoje, em nome de Jesus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Vamos orar? Santo Deus, te agradeço por essa palavra. Tu és o Deus que nos sustenta, que nos renova, e também és o Deus que nos purifica e nos dá mais do que o que nós precisamos. Graças a Ti nós estamos de pé. Graças a Ti somos renovados. Graças a Ti somos purificados. Queremos honrar o Teu nome e encarar os Teus processos, em nome de Jesus. Amém? Deus, gente, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Não se esqueça, deixe um like aqui no vídeo, isso é muito importante. E eu quero também ler um comentário seu sobre como Deus falou ao seu coração através desse devocional, tá bom? Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.